Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Caramba, vocês viram aí a coletiva da presidente Leila Pereira aí da porcada, mano? Enfim, infelizmente o vídeo não é sobre isso, né? Mas caramba, hein? Quem não viu vai ver aí que o negócio tá engraçado, toda hora. Falou umas verdades aí pra essa porcada aí que acha que é maior do que realmente é. Se não fosse a patrocinadora aí deles aí, realmente eles estariam na Série B. São fatos, né? A galera tá se doendo aí. Mas é uma grande realidade isso aí, né, meus amigos? Inclusive a história da porcada tá vinculada a grandes patrocinadores para sucesso da entidade, né? Isso não sei se é bom ou se é ruim, mas é um fato. Parmalat, Crefisa aí, tira as duas patrocinadoras e vejam o que sobra para eles, né? Mas enfim, rapaziada, sobrou até pro Corinthians nessa coletiva aí, o negócio do patrocínio, né, que desafiou o repórter a trazer as informações dos contratos, né, dos famigerados 123 milhões da camisa do Corinthians. Tomara que não vá atrás disso aí não, que deve achar ilegalidade aí no meio, né? Infelizmente, a nossa diretoria não passa muita transparência, né? Mas enfim, rapaziada, não é sobre isso que eu queria falar não, tá? Eu tava aqui de boa, a gente debateu sobre tantos assuntos dessa semana, né? Final de temporada do Corinthians melancólico, né? Jogou o Mano Menezes aí, Tite foi pro Flamengo. Estamos debatendo até sobre a porcada aí, mas tem um assunto muito mais importante, né? O Corinthians tem 31 pontos, faltam 12 jogos, né? E o Corinthians precisa de cerca de 15 pontos, né? Quando você fala isso, você fala, pô, até que é razoável, né? Mas aí você vai tangibilizar em partidas ganhas, né? São cerca de 5 jogos vencidos, né? Aí eu fiquei preocupado. Aí eu falei, pô, porque eu sempre tive aquela linha de pensamento de, cara, eu acho que dá pra gente se safar da zona de rebaixamento ali depois que acabar as Copas, né? Mas enfim, a situação do Corinthians é precária e ela requer um cuidado especial ali dentro da diretoria, quanto da comissão técnica, dos jogadores, né? E aí você tem notícias essas semanas de que já tem listinha de quem não fica, que sei lá o que, para 2024, né? O que é bem perigoso pro Corinthians, né? Porque você já tem um elenco que não é bom, um elenco que é mimado, e imagina um elenco que sabe que não vai ficar, né? Preocupante, né? Enfim, são 6 jogos em casa e 6 jogos fora, né? Eu separei aqui os times, né, cara? É claro que a gente vai estar reavaliando isso aqui a cada 2, 3 jogos, né, pra ver o que acontece. Sei lá, de repente o Corinthians volta dessa parada FIFA aí bem melhor e já consegue 2 vitórias seguidas. Acho pouco provável, mas vai que, né? Vamos ver, né? Cara, os 5 jogos aqui que eu classifiquei como claro que você pode fazer uma composição desses 15 pontos, né, com alguns empates, né? Mas como o Corinthians não tem conseguido nem empates fora de casa, né, tem sido facilmente derrotado pelos seus adversários, eu tô contabilizando que o Corinthians vai arrancar as vitórias ou a maior quantidade de pontos dentro de casa, né? E o Corinthians não vai poder nem mais empatar, né? Porque ele precisa vencer 5, se eu tô contabilizando que ele vai ter 5 vitórias em casa, 5 de 6, né? É até uma taxa alta, mesmo o Corinthians sendo pouco batido na Neoquímica Arena, a gente vai ter que encontrar vitórias, né? E assim, eu sou um admirador do trabalho do Mano Menezes, né? Eu já falei pra vocês assim, para vocês aqui que eu gosto muito de um time que começa da defesa. Só que assim como qualquer técnico que é mais defensivo, antes de vencer ele vai começar a estancar as derrotas, né? Isso para jogos fora de casa pode até ser interessante, mas para dentro de casa o Corinthians vai ter que dar um jeito de conseguir ser mais criativo e vencer as partidas, né? A gente, felizmente, não sei como venceu o Botafogo, né? O cara foi expulso lá e deu uma pontuação boa pro Corinthians, mas o Corinthians tem feito partidas lamentáveis em casa, como contra o Grêmio, contra o Flamengo mesmo, né? Onde tem que sempre buscar um empate, né, cara? E não é o suficiente, porque não foi o suficiente até agora, né? Derrotas fora e empates em casa, né? Por isso a gente tá na situação atual. Poucas vitórias, né? Essas raríssimas vitórias são dentro de casa, né? Mas enfim, cara,
Fluminense e Corinthians é o próximo jogo, né? Eu só tenho uma coisa a acrescentar desse jogo aqui, que o Fluminense está focado na final da Copa Libertadores, né? De repente eles não vão entrar com o pé mais mole, algo do tipo, né? E em tese o Corinthians vai entrar com gana total, né? Então aqui, rapaziada, eu até me contentaria com empate, tá? O Corinthians precisa pontuar de qualquer forma. Talvez aqui pode ser um jogo interessante pra gente conseguir pelo menos um empatezinho. Claro que eu vou torcer pra vitória, mas um empatezinho seria interessante. Já tem um ponto aqui. Cara, Corinthians e América Mineiro é inegociável a vitória do Corinthians. O Corinthians precisa sair de Itaquera com 6-0. Não importa, tem que vencer o América. O América é o último colocado. E o Corinthians precisa de vitórias dentro de casa. Se a gente empatar contra o América, vai ser um gosto de derrota. E as coisas complicam bastante pro Corinthians, viu? Então aqui, pra mim, aqui você já tem 4 pontos, né? Eu vou botar 3 como garantido, porque eu classifiquei como 5 vitórias em casa, né? Aí você tem um jogo contra o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá tá numa zona intermediária igual a gente no Campeonato Brasileiro, né? O Cuiabá ele joga melhor contra equipes que propõem o jogo, né? Tanto é que você viu que o Cuiabá bateu bem o Flamengo, bateu bem o Santos. Não que o Santos seja um exemplo, né? Mas foram vitórias grandes do Cuiabá em seus domínios. Mas eles têm sido visitantes bem indigestos, né? Bem indigestos, né? Eles empataram com nós no primeiro turno também, né? Foi até o jogo que o Juan entrou e empatou, né? Teve o contrato renovado. Então aqui de repente dá pra sonhar com empate. Eu queria ser mais otimista aqui e declarar que a gente deveria vencer. Mas pode ser que o empate seja interessante, né? E aí, cara, o Corinthians pega mais 2 jogos dentro de casa. Um deles também não pode ser negociado o empate. Corinthians e Santos, além de ser clássico, o Santos também tá tentando fugir da zona de rebaixamento, é um candidato ali, um igual a nós no momento, né, para fugir da zona de rebaixamento. Então é um jogo que a gente também não pode deixar de pensar na vitória. Tem que vencer de qualquer jeito também. E na sequência a gente pega o Atlético Paranaense, que tá numa zona intermediária, só que segura do Brasileirão, né? Eles devem brigar por Libertadores nesse final de torneio também. Então sem o Vitor Roque, que se lesionou, né? Acho que só volta ano que vem, já volta pro Barcelona. Então aqui seriam 2 vitórias. O único problema é que esses jogos todos aqui, rapaziada, é tudo quarta e domingo, né? A gente precisaria contar com o Renato Augusto, que é um jogador que já tá machucado já na panturrilha. Não sei se ele vai estar disponível para todos esses jogos que tem para mim a importância máxima, né? Então aí vai ter que ter um plano B, um plano C do Mano Menezes aí, caso o Renato Augusto não esteja disponível, né? Como é que o Corinthians vai conseguir extrair essas vitórias? Ou seja, esse final do mês de outubro aqui, cara, pra mim é o mais decisivo do Corinthians. Porque aqui se o Corinthians conseguir fazer, ó, desses 12 pontos aqui, Corinthians e América, Cuiabá e Corinthians, Corinthians e Santos e Corinthians e Atlético Paranaense, pelo menos 9, 10 pontos, eu fico bem tranquilo que a gente consegue escapar da segunda divisão, viu, rapaziada? Aqui tá a chave do torneio, porque mais pra frente, além de ficar ainda mais perigoso, você não tem tanta certeza nas vitórias como você teria aqui, né, com favoritismo, né? Então aqui tá lá o campeonato chave do Corinthians, até a primeira semana de novembro ali, o Corinthians precisa fazer uns 10 pontos aí, fica com uns 41, 40 pontos, né? Enfim, depois o Corinthians sai para jogar contra o Red Bull Bragantino. O Bragantino é o vice-líder da competição, né? Aqui é muito difícil você cobrar alguma coisa, embora seja um adversário doméstico, né? O Corinthians enfrenta o Bragantino diversas vezes, mesmo o Bragantino numa boa fase, eu não descarto que o Corinthians chegue lá e consiga um empate, sabe? Porque o jogo é dentro de São Paulo ainda, né? Enfim, essas coisas também vogam bastante, né? Embora o Corinthians não tenha tido bons resultados contra o Bragantino recentemente também, né, cara? Perdeu os 2 jogos esse ano, né? Mas enfim, de repente com o Mano Menezes pode ser diferente. Aí o Corinthians recebe o Atlético Mineiro em casa, o Atlético que deu uma revitalizada aí com o Felipão. Claro que veio uma derrota pro Curitiba aí, mas e assim, aqui já é mês que vem já, né? Aqui, daqui a um mês esse confronto aí não dá pra projetar muita coisa. Tô fazendo uma análise de hoje, né? 11, 12 de outubro, né? Esse jogo aqui já é lá para novembro contra o Atlético Mineiro em casa, mas em tese a gente também teria que vencer. Seria um dos jogos acessíveis aqui que eu projetei que a gente poderia vencer. Depois a gente sai para jogar contra o Grêmio é muito forte no Rio Grande do Sul, muito difícil você pensar que o Corinthians vai pontuar nesse jogo. Aí vai ter mais uma parada FIFA.
Aí, cara, por que eu disse que esses jogos aqui, depois que o Corinthians voltar agora da parada da FIFA, são importantes? Por quê? Quando o Corinthians, na segunda parada da FIFA, se o Corinthians não tiver com os pontos garantidos, já que eu espero que tenha garantido, você vai ter uma sequência aqui difícil, cara. Difícil mesmo para finalizar o campeonato. Corinthians e Bahia em casa. Em tese, um jogo que a gente não pode perder ponto. Tem que vencer. Vasco e Corinthians no São Januário. Corinthians sustenta um tabu gigantesco contra o Vasco da Gama. Desde 2010 que a gente não perde nenhum jogo, nenhum lugar do Brasil, do mundo, né, pro Vasco. Só que vai ser no São Januário. O Vasco até lá deve estar brigando também pra não cair. Jogo perigosíssimo, cara. Aí recebe o Inter, na Neoquímica Arena. O Inter que tá numa situação parecida com a nossa, né? E finaliza o Campeonato Brasileiro contra o Curitiba fora de casa. De repente a gente pode pegar o Curitiba já rebaixado. O meu ponto é, cara, se você chegar nesses últimos 4 jogos aqui com a corda no pescoço, cara, é perigoso demais, cara. O Corinthians vai ter uma panela de pressão e jogos acessíveis podem se tornar não acessíveis, né? Com a pressão lá em cima, né? Então, rapaziada, assim, torcer muito por esse esse final de outubro, começo de novembro, cara. Ali vai estar o momento chave do Corinthians. É óbvio que times já foram rebaixados com 45 pontos, né? E times também já foram não rebaixados com menos de 45 pontos, né? Se eu não me engano, o Palmeiras em 2014 não caiu com 40 pontos, né? O Corinthians ele caiu com 44, né? O Corinthians também já não caiu com 44 também, como foi em 2018, né? Então, assim, rapaziada, é preocupante, cara. É preocupante porque, assim, me fala com convicção aqui 5 jogos que, assim, pô, Felipe, tenho certeza que o Corinthians ganha. Cara, convicção, Corinthians e América. Convicção, assim, eu acho que a gente ganha. O resto aqui, mano, de verdade, cara, o resto aqui, embora eu acho que tenha condições, a gente vai ter que ver uma mudança significativa já de agora no trabalho do Mano Menezes, tá ligado? Não é que eu não acho que ele não seja competente o suficiente pra fazer isso, eu acho que ele é. Eu acho que ele é. Só que o elenco do Corinthians, e pelo que a gente vem vendo num curto espaço de tempo, serão jogos igualmente complicados, cara. Igualmente complicados, tanto dentro quanto fora de casa. A minha esperança é que o Corinthians também consiga alguns empates fora, né? O Corinthians tem sido presa fácil fora de casa. De repente aí consegue um empate com o Flu, um empate até uma vitória contra o Cuiabá, um empate contra o Bragantino, sabe? Consiga vencer o Vasco fora de casa, um empate também. Tem alguns jogos aqui que é muito difícil você cogitar a vitória, né? O Grêmio fora de casa eu acho que já é 3 pontos pros caras. O próprio Bragantino na atual situação é difícil, o time de G4, né? Mas os outros adversários, é possível que a gente consiga fazer pontos, mas também é possível que a gente perca pontos, né? Esse que é meu medo, né, rapaziada? Porque tem uns jogos aqui que a gente não pode perder pontos. Mas é isso, rapaziada. É claro que a gente vai fazer essa avaliação aqui, jogo a jogo, né? Às vezes o Corinthians tem uma melhora grande e a gente chega em novembro mais tranquilo, né? Mas eu queria saber de vocês também aí, como é que vocês projetam essas contas aí para conseguir esses 15 pontos adicionais, essas 5 vitórias do Corinthians? Ou vocês acham que a gente não vai ter as 5 vitórias, de repente vai ser 3, 4 e vai completar tudo com empate? É que completar tudo com empate vai requerer, né, uma grande quantidade de vencibilidade do Corinthians, né? Enfim. Mas vamos ver, rapaziada, vamos ver. Tô esperançoso que vai dar tudo certo, tá, pessoal? A gente não tá na zona de rebaixamento, numa situação ainda confortável, dá pra trabalhar. E, enfim, tá com o Mano Menezes aí, eu acho que a gente vai conseguir se safar. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês aí nos comentários, rapaziada. Vamos debater esse assunto aí, comentar o que vocês pensam também. E é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!